A indisponibilidade para o relacionamento é algo muito comum também, muito natural. Normalmente esse tipo de indisponibilidade é aquela que leva a pessoa para a maca da UTI, como falei no primeiro vídeo, traz que esta pessoa ela está olhando para outra coisa, para outra direção na sua vida. Nos contextos sistêmicos, esse é um momento que essa pessoa provavelmente olha para os excluídos, para os esquecidos, para os abandonados, para aqueles que foram marginalizados, para aqueles que foram os pobres, os derrotados, os não bem-sucedidos, os doentes, os esquizofrênicos, aqueles que morreram e foram esquecidos de dentro do seu sistema familiar. É um movimento muito comum, por exemplo, casais que experimentaram, seja qual for o motivo, experimentaram o aborto. E o aborto ele gera uma dor tão profunda, que é da natureza humana não querer se conectar com essa dor. Seja pelo sentimento de culpa, de não ter levado uma gestação até o final, no caso de uma mulher, seja num sentimento talvez de vazio, de não ter esta pessoa no mundo, tanto para o homem quanto para a mulher. Tudo que se dá após um aborto, principalmente quando ele não é incluído no coração do casal, se fala sobre um anestesiamento do sentido de viver. Eu já atendi casais nessa situação, o casamento já não ia bem há um bom tempo, e então na constelação, ao fazer alguns movimentos, aparece justamente um aborto. O ato do aborto não quer dizer que você tenha abortado porque quis, que você tenha provocado algo ligado a uma vida que estava dentro da relação de vocês. A maioria das vezes esses abortos sequer são sabidos pelos casais. E isso só aparece dentro de uma constelação familiar. Desta vez, este aborto que era inconsciente trazia uma tristeza tão grande e tão profunda para a mulher que ela simplesmente se distanciava da relação. Ao colocarmos os representantes da constelação, nitidamente ela estava triste. E essa tristeza não era entendida pelo marido, porque, poxa, por que você está triste, mulher? Não é isso que um homem, com o seu masculino, com o seu pragmatismo, perguntaria para ela? Por que disso? O que foi que aconteceu? O que eu fiz? Normalmente o homem já vai na sua culpa, né? E na verdade o que é uma tristeza muito profunda. E uma das dificuldades que existe desse movimento é quando apenas um dos dois chora sozinho essa perda. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas eles sequer sabiam dessa situação? Como podem se conectar com essa tristeza? Porque está dentro do sistema familiar. Quando somente um chora essa tristeza, mesmo sem ter o conhecimento racional, mental do aborto, não sabe, não tem consciência do aborto, no inconsciente a tristeza é muito grande. Está faltando algo, está faltando alguém. Então a correlação desse estar faltando alguém faz com que essa pessoa, nesse movimento de indisponibilidade, esteja disponível para procurar aonde tem algo faltando. É toda uma energia que é colocada numa busca que essa pessoa não sabe do que é. Normalmente a gente fala assim, é um sentimento de vazio que eu tenho dentro de mim. Eu não sei o que é, parece que falta algo, está faltando alguém, está faltando alguma coisa. Esse mesmo sentimento de indisponibilidade vem quando as pessoas estão conectadas com qualquer tipo de enfermidade dessas, psicológicas, emocionais. Posso falar por experiência própria, um período muito difícil que eu tive dentro do meu último relacionamento, em que eu estava passando por um processo de luto muito profundo, muito dolorido, da perda, da passagem da minha mãe, que startou em mim diversos tipos de problemas. Por exemplo, eu desenvolvi mais fortemente a ansiedade, chegando a ter picos de ansiedade. Eu desenvolvi um quadro depressivo,
em função de algumas questões ligadas ao que estava acontecendo comigo naquele momento, e eu percebi uma especial capacidade de ter déficit de atenção. Não que eu tenha esse transtorno, mas o entorno daquilo que estava acontecendo comigo naturalmente gerou isso. Eu me percebi indisponível para o relacionamento. Dentro dessa situação, o que pode haver do outro lado? Você pode fazer parte de qualquer um dos dois lados. Um certo nível de insatisfação pelo outro, que não se movimenta, que não corresponde, que não retroalimenta aquilo que ele mesmo está dando. Talvez dando amor, dando atenção, dando afetividade, dando uma série de coisas. E aí vem aquele pensamento, poxa, mas o outro não está retribuindo, acho que não gosta mais de mim, tem outra pessoa. O mais comum normalmente é isso, né? Principalmente quando os casais são inseguros, tem outra pessoa, tem alguém a mais nesse relacionamento, então começa talvez a vasculhar as redes sociais do outro, pegar o celular e fazer aquela coisa confusa de buscar entender o que está acontecendo, que o outro não está mais disponível, não quer mais relacionamento. A gente percebe essas coisas acontecendo no dia a dia quando começam a haver espaçamentos maiores na dinâmica da sexualidade do casal. A gente sabe que no começo de um relacionamento a intensidade da sexualidade ela é muito alta. E conforme a saciedade vai vindo, conforme o tempo vai passando, isso tem uma tendência a se estabilizar até chegar num parâmetro da normalidade. Dentro desse parâmetro da normalidade, se as coisas começam a se distanciar ainda mais, não tem nada de normal ligado a isso. Nos fatores ligados à indisponibilidade, por exemplo, através dessas doenças, no efeito inverso para o ansioso, é o olhar para a relação de uma forma doentia. Quando eu comecei a perceber quais eram as influências da ansiedade na minha vida, eu comecei a perceber o tamanho da urgência que eu tinha de tratá-la. Porque na cabeça de um ansioso, um relacionamento funciona mais ou menos assim. O ansioso manda uma mensagem para o seu parceiro, e esse parceiro não responde. Na cabeça do ansioso, que já se conecta com algum ato negativo, ele já vai pensar, o que está acontecendo? Por que essa pessoa não me respondeu? O que está havendo? O que eu fiz? Qual é o problema que está acontecendo entre nós nesse momento? Um algo que sequer é existente e do completo nada começa a virar um monstro dentro da cabeça de um ansioso. Um ansioso, quando recebe um vácuo de alguém, e um vácuo é assim, alguém que deixou de responder, ou não respondeu, ou não deu importância, ou não deu um feedback, ou não correspondeu de alguma forma um ansioso, na cabeça do ansioso, ele gera um monstro e ele começa a corresponder num estado em que o seu corpo começa a palpitar rapidamente, começa a haver muita sudorese nas suas axilas, e na intensidade do seu corpo, sua pressão arterial também sobe. É como num estado de liberação de adrenalina, uma pessoa que está chegando num campo de batalha, começa a ter toda aquela excitação para partir para o combate. Quando uma pessoa está ansiosa, ela tem uma necessidade de querer colocar todas as coisas o mais rápido possível, né, no seu lugar. Aquelas discussões, aquelas conversas, aqueles pingos nos is, e então aquele vácuo, ou aquela coisa que sequer aconteceu, de uma perspectiva de um ansioso, de uma briga, ou de um julgamento, de uma coisa que ele tenha feito errado, não espera o tempo certo da calma de uma conversa. O que um ansioso quer? Ele quer antecipar aquele momento e ele já chega com essa energia do guerreiro para uma conversa. Ou seja, aquilo que era para ajudar acaba só atrapalhando. Na cabeça de um ansioso existe lacunas muito sérias na sua vida que ele gostaria de resolver, e a sua energia ela é tão grande, que obviamente ele demanda um buscar dessas resoluções, mas não está no tempo certo dessas resoluções. Por isso que a ansiedade ela tem uma correlação com o excesso de futuro. Enquanto que a depressão é excesso de passado, ou seja, é ficar remoendo, ressentindo, ou seja, sentindo novamente aquilo que já foi sentindo, e por isso é um apego ligado às emoções que ficaram.
O ansioso, ele quer resolver aquilo que sequer está disponível para ser resolvido. Aliás, lidando com as brigas e com os demônios que sequer existem. É muito comum, então, um ansioso ter explosões temperamentais, explosões comportamentais. Se você é um ansioso, você pode perceber que isso acontece naturalmente na tua vida e precisa de alguma forma estabilizar, trazer a calma, trazer o autodomínio para que haja assim uma possibilidade de conversa e de acerto. Agora eu te pergunto, como é que você se relaciona com um ansioso que está vivendo todo esse conflito interno, que está vivendo toda essa dificuldade de entendimento sobre as coisas da vida? Ainda sobre as questões emocionais, ainda falando sobre, por exemplo, depressão ou sobre bipolaridade, outras questões diversas de cunho mental, de cunho emocional. Todas as vezes que nós nos relacionamos com essas pessoas, quando nós não somos elas, o nível de dificuldade é ainda maior. Há uma necessidade de sermos mais pacientes, mais tolerantes, de termos um nível de espera, de compreensão. E a palavra aqui, queridos, é compaixão. Compaixão pelo processo do outro. Seja na indisponibilidade da busca que ele está fazendo de alguém que está excluído de dentro do teu sistema familiar. E aí você tem que entender, você se relacionou, você topou se relacionar com uma pessoa que tem essas buscas, assim como você tem as tuas. Essa pessoa, em muitos momentos, ela vai se identificar com essa história da sua família, ficando por isso indisponível, indo buscar, né, onde estão esses excluídos. Sejam pelas questões ligadas às doenças, né, tanto das emoções como da mente. Se relacionar com essas pessoas não é nem um pouquinho fácil, mas não é assim que em muitas culturas o casamento se dá lá naquele cerimonial que se diz na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então esse é um momento de olhar com muita afetividade, com muita generosidade e, volto a dizer, com muita compaixão para o companheiro, para o processo que ele está vivendo. O companheiro talvez nessa hora esteja precisando de ajuda, de entendimento, de apontamento. Por isso que no começo, né, lá do trabalho, do vídeo passado especificamente, eu falava assim, olha, compartilhe esse vídeo, faz que numa dessas chegue até o seu companheiro, porque às vezes a relação até já está tão ruim que vocês estão separados, alguma coisa assim, mas faz essa informação chegar para ele, para que numa dessa ele consiga entender aquilo que você está experienciando, aquilo que você está passando, para que ele, com entendimento, consiga entender a necessidade da compaixão para contigo nesse momento. E se o efeito é inverso, se é o outro que está indisponível para o relacionamento, é o teu momento de ter entendimento sobre o que essa pessoa tão especial da tua vida está passando. De todas as formas, se relacionar de forma indisponível, ou seja, você tem algo que você precisa completar dentro de você, é muito triste, é muito ruim. Com toda a certeza do mundo, nenhum tipo de briga, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de DR vai resolver essa situação. Aqui é necessário, acima de tudo, a bandeira da paz, a bandeira do amor, essa bandeira que é a bandeira do entendimento. Aqui é necessário, né, uma intervenção, porque quando os dois estão indisponíveis ou um dos dois não entende o processo que o outro está vivendo, é necessário uma ajuda, né, psicoterapeuta, né, psicológica, alguém que talvez aponte um caminho, que esclareça as situações, que mostre aquilo que está acontecendo, porque na maioria das vezes vai no campo do desconhecimento. As relações terminam por completa ignorância de quem está vivendo dentro da relação. Eu tenho acompanhado o caso de um colega que eu explico para ele a situação, né? Olha, vocês estão se separando, morando na mesma casa. Sua filha comentou que a sua esposa foi ao psicoterapeuta, que ela fazendo terapia, ela não está bem, cara, olha para ela. A pessoa muitas vezes turrona, não querendo entender, magoada, machucada pelo que o outro está ali fazendo, porque é da situação do outro não estando bem, dar esse melhor que te machuca, que é horrível para quem passa por isso.
E então, ao dizer isso tudo para ele, a criança dele que está ferida, porque é como a criança renegada, né? A criança que não consegue ter o amor da forma com que gostaria, dizendo, então vamos terminar tudo isso de uma vez, porque eu não quero mais também, vai cada um para o seu lado, vai ser melhor assim. E queridos, não são pessoas muito novas não, são pessoas sexagenárias, são pessoas que têm uma idade que já deveria ter um amadurecimento muito grande com relação à vida. Volta novamente aquele primeiro aspecto, aquele primeiro comportamento que eu coloquei lá no vídeo 1, falando do adulto que está infantilizado. 60 anos de idade, aí tu não consegue compreender as questões que o seu companheiro está vivendo. Num primeiro momento, quando a gente sente toda essa agressão que vem do nosso companheiro, eu quero que vocês percebam como é a sua reação. Se a sua reação não é a da serenidade, do entendimento, da conversa, da pacificação, da amorosidade, você pode ter certeza que você está no processo de infantilização. De alguma forma isso serve para você olhar para tudo aquilo que a tua criança ainda não se apropriou. Outras formas de indisponibilidade, né, nós vamos percebendo das faltas, das ausências. Aí são doenças que dentro da visão sistêmica são ainda mais profundas, né? Todas as questões ligadas à esquizofrenia e todas as suas variantes, né? Todas as suas derivativas, né? Pessoas que estão passando por processos realmente de uma lealdade extrema com o seu sistema familiar tornam automaticamente essa indisponibilidade ainda mais dolorida, porque a falta completa de entendimento, muitas vezes por parte de quem está passando por isso, pela pessoa, e para quem está assistindo, da mesma forma. Essas direções que eu estou passando vêm muito de encontro a tudo aquilo que eu já vi dentro dos meus atendimentos terapêuticos, de todos os estudos que existem disponíveis de Bert Hellinger ligados às constelações familiares, que vão apontando para nós caminhos, direções, para que a gente possa voltar a se conectar, né, com essa pessoa que talvez você tenha escolhido para estar ao seu lado, mas de alguma forma você não conseguiu entender o que houve dentro de uma ruptura. Aí você está sem relacionamento. Como funciona então dessa forma para você engatar uma nova relação? Olha para todas as questões que aconteceram nos seus antigos relacionamentos, tudo aquilo que pode ter sido provocado dentro da relação, tanto da sua parte quanto da relação do seu parceiro, que tem a ver com esses sintomas que eu estou te falando, né, da indisponibilidade, da infantilização ou de aspectos ligados à doença, né, psicoemocionais. Se você está querendo adentrar uma nova relação, é muito necessário que você passe pelo processo de autocura, de autoentendimento. Então, se você é, por exemplo, uma pessoa ansiosa, enquanto você não curar a tua ansiedade, você está colocando em risco tua próxima relação. Se você tem depressão, você está colocando em risco essa próxima relação pelo ato de acontecerem coisas análogas ao que aconteceu nas relações anteriores junto contigo. Se você vai se encontrar com alguém, tem questões ligadas à depressão e à ansiedade, tenha certeza que isso também será necessário ser curado nessa pessoa. Por isso é muito importante para aqueles que ainda estão indisponíveis para novas relações, terminarem o seu tratamento por completo, buscarem a sua cura por inteiro. Somente depois de curados, somente depois de liberados, somente depois de curarmos a nossa criança ferida é que nós estamos disponíveis para uma relação totalmente funcional. Queridos, segue a sequência desses vídeos, dessa jornada falando dos relacionamentos afetivos. Se você gostou, curta. Se quer deixar alguma pergunta ou fazer um comentário, tem aí o seu espaço para isso. E se você achar que é conveniente compartilhar com pessoas que você gosta, com pessoas que você acha que esse conteúdo seria relevante, compartilhe também. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!